Também temos o Diego Pavão. Nesse cenário de incerteza, o que dizem os Estados Unidos? Através do alto assessor da Casa Branca, Stephen Miller, o país diz que está usando o controle sobre a economia venezuelana como uma forma de pressionar o novo governo e fazer o que Donald Trump quer. É uma declaração do assessor da Casa Branca. O que mais a gente sabe sobre o que será a atuação e como vai funcionar essa pressão americana? Pois é, o Stephen Miller, que é o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Carol, ele deu mais algumas pistas sobre o que a gente pode esperar em relação à intervenção americana na Venezuela nos próximos dias, próximas semanas ou mesmo os próximos meses. Ele reafirma a pressão americana aos venezuelanos nesse momento, inclusive dizendo que controla a economia, que pode controlar a economia. Vale lembrar que Donald Trump fez uma ameaça muito firme aos venezuelanos, que foi entendida como uma ameaça, que é, na verdade, controlar o principal recurso da Venezuela, que é o petróleo, né? A Venezuela, vale lembrar, tem a maior reserva de petróleo do mundo, 303 bilhões de barris atualmente nessa reserva, e o que o Donald Trump diz é o seguinte: nós vamos levar as empresas americanas de volta à Venezuela e explorar o petróleo de lá. Por quê? Donald Trump entende que ao explorar o petróleo da Venezuela, ele vai ter ali um reembolso por prejuízos causados aos americanos pela Venezuela e principalmente pelo chavismo nos últimos anos. Então, é uma ameaça de tomar um recurso que é central para a economia da Venezuela. O Stephen Miller, importante lembrar também, na verdade, informar também que ele nessa entrevista diz o seguinte: olha, o que a gente tem nesse momento na Venezuela é uma operação militar em andamento. Isso é uma declaração, essa é uma declaração que destoa um pouco do que foi falado até então em relação à Venezuela. Os americanos, desde a captura de Nicolás Maduro, têm tentado passar a imagem de que essa captura foi, na verdade, uma operação policial. Nada a ver, não está ligada com forças armadas, ainda que os americanos tenham usado recursos militares, ativos militares, aviões, navios, para fazer essa operação. Mas até agora, toda a roupagem que foi passada é a de uma operação policial. E aí o Stephen Miller diz que é uma operação militar em andamento. Isso também revela muito sobre o que a gente pode esperar para esses próximos tempos de intervenção americana na Venezuela. A grande questão, Carol, nesse momento, é saber, isso é bem importante, é saber se a gente vai ter botas americanas, soldados americanos em solo venezuelano. Isso mudaria toda a dinâmica da intervenção americana lá na Venezuela. Ter botas, ter soldados americanos em solo venezuelano é algo que, inclusive, abriria caminho até para alguns confrontos, se a gente for pensar que existem ali milícias ligadas ao chavismo e leais ao ditador Nicolás Maduro. Então, é algo bem revelador sobre como pode ser essa intervenção. Só para a gente encerrar essa parte, Carol, é importante dizer também que o Stephen Miller, a gente falava sobre isso na leitura de capas agora há pouco, o Stephen Miller, que é o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, ele é alguém que não é considerado aquela pessoa exatamente um diplomata, uma pessoa que respeita essas, vamos dizer assim, sutilezas da diplomacia, essas nuances da diplomacia. Ele é alguém da administração Donald Trump considerado linha dura, agressivo, e é alguém muito defensor daquela agenda de America First do presidente Donald Trump, de América em primeiro lugar. Até foi uma pessoa que ajudou a moldar a política migratória de Donald Trump com essa linha dura contra os imigrantes. Então, essa declaração dele, essas declarações dele, na verdade, dizem muito sobre o que a gente pode esperar em relação a essa influência americana ou até, na verdade, uma intervenção americana na Venezuela.